São Mateus, no capítulo 9, no versículo 32 a 38. Ele nos passa de que Jesus estava andando, pregando, e ele deu de cara com uma pessoa muda, e que tinha o demônio nele. O demônio estava naquela pessoa, por isso ela era muda. Então Jesus expulsou daquela pessoa o demônio e ele começou a falar. Depois, Jesus continuando, ele viu muitas pessoas meio perdidas, as pessoas desanimadas, pessoas precisantes de fé e não conseguia. Então Jesus compadeceu-se daquelas pessoas. E ele falou assim: a messe é grande. Peça ao dono da messe que mande trabalhadores para trabalhar na messe. Vamos inverter as coisas. Primeiro, Jesus, ele viu que nós estávamos desanimados, nós estávamos perdendo a fé. Tudo que a gente faz é errado. Tudo que a gente faz, às vezes com boa vontade, mas a coisa não progride. É esse tempo que nós vemos aí hoje. Nós temos tantas pastorais, tantas coisas na igreja, e nada. A coisa parece que cada vez está piorando, nós estamos perdendo adeptos. E nas outras igrejas também, nas igrejas evangélicas, nessas igrejas que existe uma ligação muito íntima conosco, a incredulidade é geral. Ninguém mais nada acredita em nada. Nós acreditamos se o celular está funcionando bem, nós acreditamos se o computador está funcionando bem, nós acreditamos se o nosso carro está funcionando bem. Nós acreditamos na internet. O nosso Deus hoje é a internet. Quanta coisa a gente faz pela internet. A gente recebe, a gente vai no banco, a gente vai no médico, faz tudo pela internet. Então, nós somos ovelhas, precisando de um direcionamento. O que Jesus quis dizer foi isso. Nós estamos precisando de um direcionamento útil. Então, aí vem aquele homem que estava possuído por um demônio, por isso ele era mudo, não falava. E Jesus então expulsou daquele homem o demônio e ele começou a falar. Messe quer dizer colheita. Messe é colheita. E Jesus falou assim: peça ao dono da messe, peça ao dono da colheita, que mande trabalhadores para eu colher. Quem é que é o dono da colheita? É Deus no céu. É Ele que semeia. É Ele. Ele é o único que nos autoriza a colher aquilo que Ele plantou. Deus nos plantou a vida. Deus nos plantou esse nosso intermédio com a vida. Deus nos plantou coisas que nós precisamos nos relacionar com a vida. E nós estamos perdendo a noção da messe. Nós estamos perdendo a noção da colheita. Então, o que Jesus nos pede? Peça ao dono da messe. Peça a Deus
que nesse futuro, nesses séculos que vem por aí, que mande trabalhadores para colher o que ele plantou. É isso que Jesus está dizendo. Não vamos fazer comparações absurdas que não tem nada a ver. O que Jesus está nos pedindo é que a gente possa colher aquilo que Deus plantou. Deus plantou a humildade, Deus plantou o amor, Deus plantou a amizade, Deus plantou tudo aquilo que parece inútil à nossa vida atual. E o demônio plantou a soberba, plantou a mentira, plantou a ganância. São todas coisas que nós podemos colher. Tanto faz o que Deus plantou, como faz o que o diabo plantou. Foi por isso que Jesus disse: peça ao dono dessa colheita que mande trabalhadores, mande pessoas que acreditam no amor, acreditem na verdade. Peça ao dono da messe, nesses 2000 anos de evangelização, que suplantem toda essa colheita, porque mesmo esse evangelho nos diz que o trigo, o joio, nasce junto com o trigo. O joio também é colheita. Nós às vezes não percebemos isso. O mal é colheita. E muitas vezes nós precisamos de falar. Muitas vezes esse demônio que está dentro de nós nos impede de falar essas coisas, nos impede de falar sobre a grandeza de Deus, nos impede a defender a verdade, nos impede a defender o amor que Deus plantou. E nós estamos colhendo aquilo que Deus não plantou. Nós estamos colhendo a soberba, nós estamos colhendo a mentira, nós estamos colhendo a ganância. É isso que Jesus quis nos mostrar, com muita inteligência. Todos dois plantam. Então, esse demônio que nos deixa mudo diante das coisas, Jesus tirou daquele homem aquele demônio. Ele começou a falar. Nós precisamos de falar da verdade, nós precisamos de falar do amor, nós precisamos de falar do caminho de Deus, nós precisamos ter coragem, não ficar mudo diante dessas coisas, que é a colheita do lado ao contrário. Porque todos dois sameiam. O diabo sameia o joio e Deus sameia o bom trigo. E com o passar dos anos, com o passar de toda essa situação que a gente vê por aí, esse mundo de violência, nós estamos defendendo valores, nós estamos ridicularizando coisas de que Deus promove como bom. Nós estamos vendo hoje, vou dar um exemplo grotesco. A morte é para todos nós. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Todos nós somos uma coisa só depois que morte. Nós às vezes damos valores a coisas. Esse enterro desse rapaz está muito maior do que o enterro do Papa. Olha a colheita diferente. Aquele Papa que viveu na verdade, aquele Papa que viveu no amor, aquele Papa que viveu no sacrifício, teve um velório muito menor do que esse rapaz que hoje mexe no coração das pessoas através de tantas coisas que não são tão santas. Como nós estamos colhendo coisas diferentes. Eu não sou contra esse rapaz que morreu, não. Quem sou eu? Eu sou contra a nós que estamos dando valores diferentes a coisas diferentes. Então, esse evangelho de hoje nos mostra muito bem a diferença sobre o velório de um papa e o velório de um rapaz
que ele pode ter sofrido, pode ter vivido coisas que a gente não sabe, mas a colheita é diferente. Nós estamos vivendo essas colheitas que os trabalhadores não são nossos. Por isso que Jesus falou assim: mande trabalhadores para a colheita, mande pessoas que possam realmente usar no plano de Deus para a gente chegarmos à bem-aventurança. Esse rapaz que está sendo enterrado hoje, ele pode ser um santo, eu não sei. Nós é que não somos. Nós é que estamos dando valores às coisas de que Deus não está promovendo. Então, mande ao dono da messe, que mande trabalhadores. Esse pedido de Jesus, ele gera séculos, ele caminha por séculos, para que a gente possa entrar em todo aquele âmago de Mateus e nos mostrar as duas coisas, o demônio e a messe. A messe é o fruto do trabalho. Messe é isso, é o fruto do trabalho, é a garantia de uma subsistência anual. E é, sem dúvida, um julgamento de Deus. A messe é um julgamento de Deus. Deus vai nos julgar por estar trabalhando em colheitas diferentes. Ele vai nos julgar. Ele não vai nos proibir, mas Ele vai nos julgar sobre essas colheitas, né? Então, os que semeiam, existe um ditado que fala: os que semeiam em lágrimas colhem em cânticos. Os que semeiam em lágrimas colhem em cânticos. Quando vocês estão semeando a verdade, quando vocês estão semeando o amor, quando vocês estão semeando um caminho que vai nos direcionarmos à bem-aventurança, vocês vão colher em cânticos. Não talvez aqui na terra. Porque o que está vencendo hoje, o que está mantendo toda uma autonomia de trabalho que não é santo, são justamente aqueles trabalhadores na messe errada. É isso que está. Não vamos condenar as outras coisas, vamos frutificar, vamos trabalhar nessa messe de Deus, vamos colher isso, vamos colher o poder da vida, vamos colher o poder do amor, vamos colher o poder da amizade. Tem tanta coisa que nós podemos colher hoje em dia, de que às vezes a gente nem se dá conta. Então, foi por isso que Jesus disse com muita acuidade, Jesus disse com muita certeza: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Quer dizer, o que Deus espalhou é muito grande. Ele nos espalhou todo esse amor, essa vida. Mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de trabalhadores que trabalhem na messe de Deus. Porque o que está acontecendo hoje em dia é uma quantidade enorme de trabalhadores trabalhando na messe do diabo. Isso não pode. Isso aí, vamos dar de cara no muro. Deus vai acabar julgando a gente por isso. Por quê? O julgamento é nosso mesmo. Nada dá certo. Você já notou que hoje tudo dá errado? A gente promove as coisas da errada. A economia de um país dá errada. Tudo dá errado. Por quê? Porque nós somos poucos os trabalhadores da messe. Tá bom? Então, fica meu recado para hoje isso aí. Trabalhem na messe de Deus. Faz com que esses demônios que fazem com que a gente fique mudo saiam de nós. Porque a messe do demônio quer todo mundo mudo. É isso que ele quer. Mas se nós abrirmos a nossa boca ao amor, ao caminho que Deus está nos mostrando, a verdade, a vida em si, nós vamos encontrar a vida eterna.